Nós falamos dessa apresentação aí, que vazou e tal. E aí teve um ponto aí que eu achei interessante também, Eltinho, de jogadores que estariam de saída do clube. Nós vamos mostrar aqui que tem alguns jogadores que estão com os pontinhos. Em vermelho. Patrick, Pedrinho, Kardec Patrick, Pedrinho, Vargas e Kardec. Só que, vamos lá. O Kardec, o Filipão pediu para ficar, o clube comprou a ideia. Então já mostra que o clube errou mais uma vez. Que ele que pediu e o clube destacou que ele que pediu. Então isso mostra que ele tinha controle da situação, ele pediu. Então ele veio pedir jogador depois, mas ele pediu a permanência do Kardec, que foi um péssimo negócio para o Atlético até aqui. Mas falar agora é fácil, é óbvio, tem coisa que não tem juros. Você projeta lá na frente, você vai analisar. E analisando a vinda do Kardec para cá, até o momento, foi um péssimo negócio. O Patrick eu ainda acho que poderia dar liga. Jogou menos do que poderia, ainda acho que pode dar liga, mas parece que está no esquema. O Pedrinho não vai ficar, um péssimo negócio a contratação dele, desde a época que a gente falou aqui. Sim. Thiago Fernandes, me lembro bem do Thiago falar aqui que não na época... Você... Não, eu falei que renovaria, foi o Valu que falou que não renovaria. Foi o Valu, né? Falou que não renovaria, que foi um péssimo negócio. Então eu falei, bom, na época eu me lembro muito bem do que eu disse. Dentro dos moldes que estão informando, eu acho que poderia ser um bom negócio, porque falaram na oportunidade que aconteceu uma redução considerável no salário. Ele recebe algo entre 450 e 500 mil, pelo menos foi o que nos informaram na época. Inclusive eu sei quem foi que te informou e você sabe, quem me informou foi a mesma pessoa. Então, essa é a informação que a gente tinha do Pedrinho, que ele recebia algo entre 450 e 500 mil reais mensais. Agora, além deles, o Vargas, que aí eu não vou nem perder meu tempo aqui para falar o que eu penso da estada do Vargas, porque o Vargas, assim como o Filipão, queria estar em qualquer lugar, menos no Atlético. Então, esses jogadores aqui... Ô Marques, é claro que você tem uma preocupação muito grande com a questão ética, né? Mas você acha que desses 4 jogadores, algum ainda poderia... Assim, você acha que o Milito vai chegar, vai aguardar um pouquinho para analisar, para ver se um ou outro cabe no sistema de jogo dele? Ou você acha que realmente a lista dos 4 que sairiam está bem montada? Eu acho que, num curto prazo, olhando para trás, são realmente jogadores que tinha, de fato, uma ideia de projeção muito maior do que se mostrou até agora, né? O Patrick fazia toda a diferença quando jogava no Inter, no corredor esquerdo. Quando saiu de São Paulo, muita gente lá reclamou. Exatamente, muita gente queria, né? Uhum. Aliás, todos eles jogadores que tinham muito mercado na época, né? Essa é bem da verdade também. Pô, se o cara vai chegar e concretizar tudo que se esperava, aí é o campo, né? Aí é o jogo, aí é o ambiente, né? E realmente todos eles, de fato, estão devendo no aspecto técnico, principalmente, né? Algumas lesões atrapalham, principalmente o Kardec, né, dessa lista, que eu, de fato, assim, gosto muito do estilo de jogo dele, né, um centroavantão e tal, né? O Atlético tem sempre, por característica, jogadas agudas pelos lados, né? Então se esperava sempre o Kardec... Ele para empurrar. Exatamente, mas não se concretizou também, né? Então, por hora, de fato, assim, a grosso modo, o Atlético está se mexendo bem para, de repente, fazer negócio com esses atletas. Ô, Valu, tem uma questão que eu gostaria de tratar com você. Imagina você no elenco, sendo um desses 4, e vaza o documento, e aí o seu nome está marcado. Imagina como é que fica o clima agora, depois do vazamento desse documento, com esses jogadores que apareceram aqui, como se não abriram que será isso, mas... Acho que fica meio evidente que sim, né? É um tanto quanto embaraçoso, né, para os jogadores, eu diria assim, também, essa questão de vazamento. Agora, esses 4 jogadores, quem me acompanha aqui nos Donos da Bola... Pode ser que eles estejam sabendo também, né? Aí né? é a questão de como também é feito, né, Marques? Se eles estiverem sabendo... É só um dado, né? Não, com certeza. Assim, eu tenho falado sistematicamente desses jogadores, porque são jogadores... E aí, Thiago, independente do salário do Pedrinho que você trouxe aqui, mas são jogadores que, quando eles chegaram, a expectativa, pelo menos, era de que, se não fossem titulares, por conta da força do time dentro do campo, que eles fossem grande auxílio à equipe titular, que eles conseguissem ser 12º, 13º, 14º jogadores. E a gente vê hoje, o Patrick não é utilizado. Mesma coisa do Pedrinho, o Allan Kardec e o Vargas
todo o imbróglio, né? A grande pergunta é, isso já, o Milito sequer vai olhar para esses jogadores, que como disse bem o Marques, agora deu um reset. Quando vai embora o Luiz Felipe Scolari, dá um reset para todo mundo. Claro que ele não vai chegar aqui mudando o Atlético de ponta cabeça, ele vai tentar incorporar as ideias dele pouco a pouco, mas ele já tem um conhecimento prévio. Há uma troca, o departamento passa de scout, passa tudo a respeito dos jogadores e ele também estuda a respeito do elenco e do time que ele está vindo treinar. Mas agora, vamos lembrar, né? Recentemente, em uma entrevista coletiva do Felipão, ele disse que daria as oportunidades por Vargas. Então, a grande pergunta é, isso está definido pelo departamento de futebol e nem cabe uma palavra do Milito? Por exemplo, não, eu quero ver o Kardec, eu acho que o Kardec, recuperado, poderia ser um jogador interessante para o Milito numa opção de mudar o estilo de jogo. O Atlético tem muito bem definido o Hulk e Paulinho, mas pode ser que num jogo queira abrir 3 atacantes e ter um atacante mais fixo lá. Então essa para mim que é a grande questão. O Milito vai ter a oportunidade ou não de avaliar esses 4 nomes. Então, mas qual a real condição? É algo que a gente não sabe, a gente não fica sabendo, né? A gente não tem esses detalhes. Pergunta qual a de real $1 milhão, condição né, do Kardec? Porque o Kardec, ele, durante uma recuperação de lesão, ele sofreu outra. Então, o Max está aqui e a gente conversou muito a respeito disso, de sequências de lesões. O Max sofreu com isso, ele teve esse tipo de problema. E ele entende, né, Max, perfeitamente, quando um jogador cai nesse ciclo, de uma lesão puxando a outra. Então, qual a real condição? Isso é algo que a gente não sabe. O departamento médico vai ter que passar isso para o Milito, para ele entender até onde pode contar com esse atleta. O Vargas, já falamos inúmeras vezes aqui, do erro... Fez gol pela seleção, né? Do erro de 2022. Erro de 2022. Foi aquela reta final que proporcionou a ele um contrato de renovação até o final de 2024, que foi 23/24. Então, entubou essa pro Atlético. O Pedrinho são 46 jogos com a camisa do Atlético. 46 jogos. Foram 3 assistências e nenhum gol marcado. Para aquele atleta que a gente imaginava, o que saiu do Corinthians, o que jogou no Shakhtar, o imaginário nosso, a gente pensava, não, ele vem para acrescentar ao Atlético. E não acrescentou em momento nenhum. O Patrick, sim, teve lampejos de mudar jogos. Ele chegou no Atlético e quando ele entrava no time, você via alguma alteração de movimentação, mas também foi outro que não emplacou numa sequência maior. Então, aí cabe a gente entender. Os jogadores já estão cientes dessa lista. Essa lista já é pública e notória. Portanto, nós falamos aqui várias vezes a respeito dessa lista. Dessa lista não, que a gente não sabia que era uma lista, mas de nomes. A gente apontava, o Vargas está perdendo espaço, o Kardec já não tem espaço, o Pedrinho não tem espaço, o Patrick não tem espaço. O Thiago informou que sairia no meio do ano. Não, mas o empresário dele falou isso nas redes sociais dele. Quando ele percebeu que o movimento era de não renovação do contrato de empréstimo do Pedrinho, ele já divulgou a renovação automática lá com o Shakhtar, que acho que até 2019. Aliás, eu não 29, consigo... 29, desculpa. Eu não consigo entender o prestígio que o Pedrinho tem. E, sinceramente, eu lá atrás confiei e imaginei que ele pudesse render. Mas o Pedrinho tem um problema muito grave. Além da questão das lesões, ele tem um empresário fraquíssimo ao lado dele. Então, o Kardec e o Vargas, mas é que tem o Bertolucci também que é melhor. Eu perguntei sobre isso. O Bertolucci é bom. O Will Dantas que é pra nada. Mas o Kardec e o Eduardo Vargas, eles já sabem que eles não vão ficar. Eles já tinham sido informados disso no início do ano. Eles já sabiam disso. O Patrick, Thiago, daria uma oportunidade. Eu não sei se ele sabe sobre essa condição de talvez dispensável nesse elenco do Atlético, mas eu daria uma oportunidade. Só está muito distante a última vez que o Patrick fez um bom jogo, né, Thiago? Eu, pelo Acho menos, que São Paulo, puxando pela minha... Não, mas assim, um jogo no nível, ele entrar um jogo e mudar no nível jogo. Patrick, que se espera do Patrick, pra mim, só contra o Milionários. Agora tem um Teve um detalhe. jogo acho o contra o Patrick- América também, eu acho Valor. o Patrick bem Teve um útil, jogo que ele cara. entrou durante o jogo contra o América. Contra o Milionários é o Tanto melhor para jogar jogo pelo dele, meio, pra É que assim, jogar mais aberto. O Patrick tem um salário alto, ok. E talvez esse seja o motivo para que o Atlético hoje pense na saída dele. Mas eu considero o Patrick um jogador muito útil. Eu acho que mesmo num elenco em que jogue com 3 atacantes, sendo 2 de beirada, é possível usar e escalar o Patrick jogando no corredor como Mas o Tim depende Marques. da sua característica que você quer pro time, né? Porque na característica de time do Filipão, ele tá subutilizado. E é muito Ele ficou- rotativo também, né? Assim, você
colocou ali os nomes, né, o elenco do Atlético, né? Você tem o Allan Kardec, mas tem o Cadu, que está pedindo passagem, é um garoto da base. Você tem o Patrick, mas tem o Rubens, quem faz aquele... Nossa. Então fica assim, se você não corresponde quando você tem a sua oportunidade, como eles já tiveram, né, insistentemente, digamos assim, né, tiveram bastante oportunidades, né, vem outro e passa e é complicado. Né? Ô, Thiago, eu posso fazer aquela pergunta que eu fiz para Claro, você, velho. que a gente sempre discute. O Thiago sempre menciona, fala assim, o Pedrinho, além de não aproveitar as oportunidades, ele tem um empresário que prejudica. O quanto que isso prejudica realmente um atleta em campo? O empresário que não trabalha junto e não trabalha da melhor forma, né, Thiago? Para o atleta. Sendo muito honesto, eu acho que... E aí eu cito o nome, não tem problema nenhum. O Will Dantas, para mim, ele atrapalha o Pedrinho. Ele atrapalha o desenvolvimento. Eu acho que é um cara que chama muita atenção para ele, esquece de colocar o moleque no holofote, é um cara que gosta muito de aparecer, aquele boleirão mesmo. E assim, já escutei inúmeros relatos de que é de fato esse boleirão e que acaba atrapalhando. E aí, acho que o El tá querendo saber se realmente é que é isso complicado de interfere perguntar no nominalmente, campo né? e Mas se bola, né? existe algum tipo de empresário que na sua cabeça possa atrapalhar o desenvolvimento do atleta. Olha, eu sinceramente acho que quando o atleta com seu carrinho entra para dentro do clube para treinar, para botar o uniforme, ir para o campo, ele tem que deixar tudo extra fora, entendeu? É assim. Se ele misturar tantas coisas na cabecinha dele, ele não consegue desenvolver. Eu olho dentro dessa praticidade de que é o atleta profissional, né? De, poxa, absorver crítica, né? E, poxa vida, eu mesmo tenho que, dentro do meu trabalho, dentro do meu esforço, dentro do meu dia a dia de treinamento, buscar soluções para o meu jogo, buscar mostrar para o meu treinador que eu tenho condições de jogar, né? Senão fica muita coisa. Hoje, poxa, tem as redes sociais, se o cara embarcar nessa, embarcar no que estão falando, ele não consegue dar um chute, essa é a real. É, mas o Alex, eu vi um trecho de uma entrevista que ele deu para a ESPN, onde ele falou que qualquer coisa que acontece dentro do clube, aí chega no diretor, o diretor chama a atenção do jogador, o jogador já liga para o empresário já começa a onda aqui fora. Então, isso vale, eu acho que para o empresário, de cuidar bem do seu cliente, o jogador escolher bem o empresário, né? E escolher bem a assessoria de comunicação, né, Filipão? Porque a sua é péssima, a sua particular é péssima, péssima das péssimas, péssima das péssimas. E é que você já está caminhando para o final de carreira, mas ainda dá tempo de acordar e mudar, porque a sua assessoria pessoal é péssima, péssima, que se resume a ficar desmentindo informação em rede social, mas um sujeito que ninguém gosta, ninguém. Aliás, tem uma meia dúzia que gosta, que fica tentando puxar informação. Péssima! Aqui eu estou falando.